Nós vamos ler mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 3 textos, dando seguimento ao nosso assunto que temos tratado a respeito dos dons espirituais. Então nós vamos estar lendo Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Então Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faze-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outros, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós lemos até o versículo 11, Era até o versículo 10, mas esse versículo aqui é muito importante. Repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Vamos saltar uns versículos aqui. Então, observe bem mais aqui. Tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Agora, capítulo 14, o versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Observe bem aqui que ele vai falar de revelação, ciência, profecia e doutrina. Agora Efésios capítulo 4 e o versículo 11. E ele mesmo, falando do Senhor Jesus Cristo, esse ele que é o Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Somente esses textos, por enquanto. Já temos pensado várias coisas em relação ao assunto dos dons espirituais. Nós já consideramos, por exemplo, a necessidade de estudarmos sobre os dons espirituais, O primeiro ponto que nós consideramos é que nós não podemos ser ignorantes, ou seja, ser sem conhecimentos em relação a este assunto, a este tópico da Palavra de Deus. Também nós vimos que nós devemos estudar sobre esse assunto, ir para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, pelo fato de haver uma grande confusão no meio da cristandade a respeito desse assunto. Esse é um dos assuntos mais atacados pelo inimigo de nossas almas, porque o inimigo sabe que a falta de conhecimento sobre esse assunto vai levar os cristãos, vai levar os servos e as servas de Deus a não serem úteis nas mãos de Deus para realizar a sua obra, para glorificar o seu nome, para edificar a sua igreja e também para a salvação dos perdidos. Então existe uma grande confusão sobre esse assunto, vários grupos dizem várias coisas, mas o nosso desejo aqui é ir para a Palavra de Deus e tão somente ater-nos àquilo que a Palavra de Deus nos... E nós vimos que ninguém
devemos estudar esse assunto porque ninguém, nem no coletivo, ou seja, uma igreja local, nem no individual, cada um de nós, como servos e servas de Deus, poderá cooperar verdadeiramente com a obra de Deus sem o uso correto dos dons espirituais. Nós estudamos sobre a necessidade do uso dos dons espirituais na obra de Deus. Por que é necessário? É por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de nossos pais, de Adão e Eva, né, nossos pais originais, o primeiro casal criado por Deus. Adão e Eva pecaram e ao pecarem adquiriram uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa foi transmitida, foi transportada para a sua descendência. E todos nós nascemos nessa condição, a condição de pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, longe de Deus. Então, por causa dessa natureza pecaminosa, somos, por natureza, incapazes de fazer a vontade de Deus. Então, Deus, Ele supre, através do Espírito Santo, quando nós convertemos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, ao sermos selados com o Espírito Santo, ao vir habitar em nós, juntamente com ele veio com dons, que são capacitações do Espírito, que através dessas capacitações o Espírito Santo irá nos usar, mesmo falhos e fracos como somos. Ele irá nos usar na obra de Deus. Então, por isso que são dons espirituais, dados para nós pelo Espírito Santo. Nós começamos a considerar a compreensão sobre os dons, a compreensão dos dons, entendendo sobre os dons. Então, nós vimos o significado da palavra dom, ao mesmo que dádiva, presente, donativo. 3 palavras, segundo os doutores do grego, segundo os estudiosos do grego, há 3 palavras que são traduzidas por dom em português. A primeira palavra, a palavra carisma, significa um dom, uma dádiva de graça, um dom dado de graça, ou seja, é um favor imerecido. Os dons espirituais, assim como a salvação é algo que nós não merecemos, assim como a salvação ela é dada pela graça de Deus, assim também os dons espirituais nos são dados pela graça de Deus, é algo que nós não merecemos. Então não adianta esforçar, não adianta lutar, não adianta orar, não adianta jejuar para se obter um determinado dom. Para merecer, para tentar merecer um determinado dom. Isso não vai acontecer porque ele é dado pela graça. E ele é dado no momento em que uma pessoa crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, no momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, pelo menos um dom espiritual você recebeu. Pode ser que você tenha recebido mais do que um. Isso é uma possibilidade. Mas pelo menos um. Se alguém fala que não tem nenhum dom espiritual, das duas coisas, ou essa pessoa não entende nada sobre esse assunto dos dons espirituais, então ela precisa aprender, ela não tem conhecimento nenhum sobre essa área, sobre esse assunto, ou essa pessoa ainda não nasceu de novo, ou ela ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Porque uma pessoa que verdadeiramente arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nela, ela foi selada com o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo ela recebeu pelo menos um dom espiritual, uma capacitação, uma capacidade espiritual para realizar a obra de Deus em alguma esfera necessária na obra de Deus, por mais humilde, por mais simples aos olhos humanos que esse serviço seja. Mas Deus lhe concedeu um dom e irá usar essa pessoa nesse serviço e irá recompensar essa pessoa por esse serviço. A questão das recompensas estudaremos mais para frente, só para salientar aqui. A palavra doma, que significa a realidade do que é dado. Os dons espirituais não é uma invenção dos apóstolos, não é algo que eles tiraram de trás da orelha, não é algo que eles inventaram, ele é uma realidade, é algo real, é algo que Deus dá aos seus servos, é algo que Deus dá aos seus servos, então é algo real, é algo sólido,
Não é uma fantasia. Os dons espirituais não é uma fantasia. Também não é uma utopia. Eles são reais. E nós precisamos entender e saber qual o dom que nós temos e usar esse dom da maneira correta, da maneira que a palavra de Deus nos ensina, que é visando a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos. A palavra pneuma, pneuma, que está relacionado ao Espírito Santo. Pneuma é uma palavra, a tradução literal seria ar ou vento. Em alguns contextos está se referindo simplesmente ao vento natural. Em alguns contextos ao espírito humano, ao espírito que há no homem. Nós sabemos que o homem ele é constituído de 3 partes, ele é tripartido: corpo, alma e espírito. Então, às vezes, vai aparecer nesse sentido. E também relacionado ao Espírito Santo, a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. E nesse contexto aqui, está se referindo aos dons que o Espírito Santo dá àqueles que creram no Senhor Jesus Cristo no momento da sua conversão. Então nós já analisamos cada uma dessas palavras. Nós estamos estudando sobre esse assunto aqui, a classificação dos dons espirituais. Então, os dons eles podem ser classificados em 2 grupos distintos: dons individuais, os textos que nós lemos, Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, depois versículo 30, e 1 Coríntios 14, versículo 6. Então, cada um desses textos você pode observar, você observou vários dons que nós vimos. Por exemplo, nós vimos, em Romanos capítulo 12, versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, dom de profecia, seja segundo a medida da fé, não é medida de fé, mas é medida da fé, segundo a medida da fé, no caso aqui a fé, na minha compreensão, não é a fé salvífica na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu colocar o texto para você acompanhar a leitura junto com a gente, que vai ficar mais fácil para você acompanhar conosco, né? Essa seja segundo a medida da fé, né? Observa a expressão da fé, o referente à fé. No caso aqui é o conjunto de doutrinas relacionadas ao povo de Deus que está registrado nas epístolas do Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento. Então, se é profecia, seja segundo a medida da fé, seja de acordo com aquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas sobre a profecia, sobre o que é a profecia. Tá? A referência do dom de profecias não é o paganismo, não é as religiões místicas do gnosticismo, aquilo que foi combatido grandemente pelo apóstolo Paulo, mas é a medida da fé, ou seja, é de acordo, existem princípios orientadores na palavra de Deus como esse dom deveria ser usado. E não poderia usar esse dom fora dessas medidas, fora desses padrões estabelecidos na palavra de Deus. Se é ministério, a palavra ministério aqui é serviço, literalmente serviço, não é cargo, né, não é título. Segundo os estudiosos do grego, a palavra aqui no original é a palavra diaconia, da onde vem a origem de diáconos. Nós vamos entrar nessa questão mais à frente. Falamos alguma coisa relacionada a isso quando estudamos sobre o governo da igreja, mas seja em ministrar. A ideia aqui é de alguém que é um servo, é alguém que está disposto a servir. Ele recebeu essa capacidade, alguém que se coloca para servir, que se dispõe, sem ser forçado, sem ser pressionado. Ele não vai fazer isso porque não tem ninguém que faça, mas ele vai fazer isso porque ele tem o desejo de agradar o Senhor, mesmo que seja numa coisa simples.
E esse dom aqui, ele pode ser destacado desde o pregar e ensinar a palavra de Deus, até o simples levar um copo d'água para o pregador ou o ensinador, né, nas reuniões da igreja, ou limpar o salão de reuniões da igreja. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, dom de ensinador. O que exorta, vamos tratar desses dons aqui mais detalhadamente, né? Exortar a ideia aqui é de animar. O que reparte, né? Ou o que contribui. A atualizada, ela vai dizer isso, né? O que contribui com liberalidade, observe bem aqui. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Depois, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver mais outros dons aqui que são mencionados. Porque, capítulo 12, versículo 8. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então, observa bem isso aqui. Mediante o Espírito é dado a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons. Observa bem no plural isso aqui, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro a capacidade de ou para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Como diz a corrigida, mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito que quer, é como o Espírito quer. Tá? Não é como a pessoa quer, mas é como o Espírito Santo quer. Então a soberania, o Espírito Santo, ele é soberano. Ele vai dar os dons que ele deseja dar a cada um. Então não é você que escolhe o seu dom. Tá? Esquece isso. Se alguém te diz que você tem que orar, que você tem que suplicar, que você tem que implorar, que você tem que jejuar, que você tem que ofertar para ter determinado dom, esquece isso. Isso é erro, isso é heresia. É o Espírito Santo que opera todas essas coisas, repartindo, distribuindo a cada um como ele quer, como o Espírito Santo quer. Então não é de acordo com o meu desejo, o desejo do Jesué. É de acordo com a vontade de Deus, para o bem-estar, para a glória do seu próprio nome, para o bem-estar da sua igreja e para a salvação daqueles que ainda estão perdidos. Então, isso é uma heresia de que você deve fazer sacrifícios para obter determinado tipo de dom espiritual. O versículo 30 vai também falar de outros dons aqui, embora vai repetir alguns, né? Mas vai falar de outros dons. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam-na todos? Versículo 28 e 29 também vai dizer de alguns aqui, ó. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos vão falar línguas? Não. O problema de Coríntios era isso aqui, era a questão das línguas, a confusão que eu estava fazendo das línguas, e que ainda é uma grande confusão na cristandade nos nossos dias. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas, diversos idiomas? Também não. Interpretam-na todas? Também, todos também não.
Então são variedade de dons, e é o Espírito Santo que faz isso, e ele faz isso visando a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos, e ele faz isso conforme o seu propósito eterno, conforme o desejo do homem. Depois, capítulo 14, versículo 6, alguns têm dificuldades de entender isso aqui como os dons, como dons espirituais. Na minha compreensão, eu creio que é sim dons espirituais, porque o problema que estava vendo em Coríntio ali, então Paulo está fazendo uma pergunta, fazendo uma pergunta retórica para a igreja de Corinto, na direção do Espírito Santo. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas ou línguas estrangeiras, essa expressão estranhas aqui, segundo alguns estudiosos, não existe no grego. Seria, no caso, falando línguas, né? Por ter essa expressão estranhas aqui, tem muita gente que fala, entende ou acha que é línguas que ninguém conhece, que é desconhecida pelo ser humano, e aí até baseado no primeiro versículo do capítulo 13, introduzem aqui uma compreensão de haver uma língua especial dos anjos, e que algumas pessoas recebem capacidade para falar essas línguas. Mas nada está tão fora da realidade daquilo que o apóstolo está querendo ensinar, principalmente em 1 Coríntios capítulo 14. Aqui, a ideia de estranhas aqui é línguas estrangeiras, ou seja, de outros países, de outros idiomas, de outras nações. A gente vai entrar mais detalhadamente sobre esse assunto mais à frente. Eu creio que hoje não vai dar para entrarmos nisso, mas eu só estou querendo destacar isso aqui. Ele fala que vos aproveitaria, o que seria proveitoso para vocês, se não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. A revelação é o ato de Deus revelar a sua vontade aos seus servos, como ele fazia no passado, através de sonhos, visões, através de atos proféticos e assim por diante. Naquele tempo ainda Deus estava usando esse método, a sua palavra estava sendo escrita. Então ele usava ainda a revelação, como ele revelou várias verdades para os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo em relação à sua igreja. Ciência é a capacidade da pessoa ter um conhecimento profundo relacionado às coisas de Deus sem ter estudado. Naquele tempo foi necessário, principalmente por causa da maioria dos discípulos do Senhor Jesus Cristo eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetas e tiveram a grande responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Profecia, que é o ato de ser um porta-voz de Deus, esse é o significado da palavra profecia. Não é alguém que adivinha o futuro, mas é alguém que entrega uma mensagem da parte de Deus. Ou da doutrina. A palavra doutrina é ensino, fundamento, aquilo que nós devemos aprender e colocar em prática. Então são dons que são dados, a capacidade de ensinar. Mas no caso aqui são dons individuais, como nós já vimos. Nós demos uma pincelada, mas eu estou focando nisso aqui, porque isso aqui é importante destacar isso aqui, deixar isso bem claro, quais são esses dons. Depois, dons coletivos. 1 Coríntios 12, 28 a 29, né? A uns pôs Deus primeiramente na igreja apóstolos, depois profetas, depois doutores. Efésios 4, versículo 11. É o que nós vamos ler. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, no caso, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses dons aqui é um pouco diferente dos dons individuais. Dons individuais, aqueles dons que são dados a cada um dos servos e servas de Deus no momento em que eles convertem, que eles crerem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Esses são os dons individuais.
Dons coletivos são dons que Deus dá à sua igreja. E a gente tem que entender que a igreja de Deus não é nenhuma denominação religiosa que se auto-intitula igreja. A igreja de Deus é o grupo de todos os salvos. De todos os salvos, redimidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse caso, a ideia aqui é da igreja universal. Então, são irmãos que Deus irá levantar na sua igreja como? Aí, a primeira ele vai falar apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e doutores. Apóstolos, profetas, pastores e doutores. Pessoas capacitadas por Deus, dado à sua igreja para realizar trabalhos específicos, serviços específicos. Não é título, não é a pessoa que se fala assim, a partir de hoje eu vou ser pastor, a partir de hoje eu vou ser evangelista, a partir de hoje eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um profeta. Não. É Deus que dá. É Deus que dá a sua igreja. E nesse caso são pessoas que nasceram de novo. A pessoa não vai entrar numa faculdade teológica e cursar durante vários anos para receber um diploma e juntamente com esse diploma uma ordenação que a partir daquele momento ele vai exercer aquele cargo, aquela função. Não. Isso é um dom espiritual dado por Deus à sua igreja. É chamado de dons coletivos por causa disso. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Falamos também, demos uma pincelada, como eles são distribuídos, como esses dons são distribuídos. Eles são distribuídos em grupos, só que esses grupos são 3. Dons fundamentais. Apóstolos, profetas, são dons coletivos, ou seja, homens que foram dados à igreja. Depois, revelações, ciência e profecias. Revelações era quando Deus trazia revelações para os seus servos de diversas formas. Por exemplo, o apóstolo, a gente observa, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo revelado que ele deveria, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele deveria passar a Macedônia. O apóstolo Pedro sendo revelado que ele deveria ir à casa de Cornélio e pregar o evangelho de Cornélio, porque ele não deveria considerar impuro e imundo aquilo que Deus havia santificado. É a mensagem que Deus havia revelado a Paulo através daquele lençol atado pelas 4 pontas com um vaso cheio de animais de diversas espécies, né? E Deus ordenando mata e come. Ele fala, eu nunca comi coisa comum e imunda. E Deus vai falar com ele, não torne comum e imundo aquilo que Deus santificou. Então aquilo ali era uma analogia aos povos, às nações. E curioso, toda nação tem um animal que representa essa nação. E muitas das vezes esses animais que representam essas nações eram muitas das vezes animais impuros para o povo de Israel. E no caso ali, o que Deus estava fazendo uma analogia, que ele não deveria considerar comum e imundo aquilo que Deus havia santificado. Ou seja, aquela parede que separava a nação de Israel das demais nações havia sido derrubado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então Deus deseja salvar pessoas de todas as nações. É uma das revelações. A ciência, como já dissemos, é o conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento. É um conhecimento relacionado às coisas de Deus, às verdades fundamentais da palavra de Deus, sem antes ter estudado ou talvez não ter capacidade. A pessoa não tinha capacidade, como a maioria dos apóstolos eram analfabetos ou semi-analfabetos. Parece até contraditório, né? Por que Deus não irá usar escribas e fariseus e doutores da lei para pregar o seu evangelho às nações, pessoas que já eram, humanamente falando, do ponto de vista humano, capacitados? É porque eles rejeitaram o evangelho,
por causa do seu orgulho religioso, do seu orgulho intelectual, eles rejeitaram a Cristo e rejeitaram o Evangelho. Então Deus se valeu das coisas pobres e desprezíveis aos olhos humanos para confundir as fortes, as sábias. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1 e depois no capítulo 2. Então, esse dom da ciência, ou esse dom do conhecimento, era dado a essas pessoas naquele tempo. Porque elas não haviam estudado antes, então Deus dava esse conhecimento relacionado à sua palavra. E os bereanos, né, quando o apóstolo Paulo chegou pregando o evangelho lá, eles conferiam aquilo que o apóstolo Paulo dizia. Conferiam nas escrituras sagradas, para saber se as coisas de fato eram assim. Ou seja, não é um conhecimento que vai além das escrituras sagradas. Não era um conhecimento que Deus dava e que entrava em contradição com a sua palavra. Não era um conhecimento que Deus dava e que estava de acordo com a sua vontade revelada nas escrituras sagradas. Eu preciso destacar isso aqui. Profecias, que é, no caso, mensagens de exortação, de consolo, de conforto, de advertências e também mensagens de eventos futurísticos que viriam a acontecer caso as pessoas não arrependessem, caso as pessoas não aceitassem a mensagem de repreensão. Mas são chamados de dons fundamentais, por quê? Porque foram usados para lançar o fundamento da igreja. A gente vai entrar detalhadamente mais nesse assunto aqui. Uma vez que esse fundamento foi lançado, que é as verdades do Novo Testamento, que está registrado para mim e para você, esses dons não são mais necessários. Não é que Deus perdeu o poder e que Ele não pode dar mais esses dons. Não, Ele é o mesmo ontem e hoje. Se Ele quiser levantar apóstolos e profetas nos nossos dias, se Ele quiser fazer revelações, se Ele quiser dar o dom de conhecimento, o dom de profecia, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer isso, Ele pode fazer isso. Mas a questão é que os dons são dados visando um fim proveitoso. Isso é a chave para compreender os dons espirituais. Uma vez que esse fim proveitoso alcançou o seu objetivo, esse dom não tem mais necessidade. Não é que Deus não tem mais poder para dá-lo, é que não há mais necessidade para eles. Por quê? Porque todos os desígnios de Deus que Ele desejava revelar para a humanidade está revelada nas páginas das Escrituras Sagradas. Dons de sinais que acompanhavam esses dons fundamentais, né, que é fé. Fé aqui, no caso, não é a fé salvífica, mas era, assim como o dom de cura, era também a fé que fazia, que funcionava como a força motriz para esse dom funcionar. Né, a fé que estava relacionada ao outro dom, que é o dom ou dons de curar. Operação de milagres. Curar é quando você realiza curas de enfermidades que têm cura. Milagres é quando você opera curas que a ciência e a medicina não conseguem curar. É impossível eles curar. Então, os apóstolos, os discípulos que está registrado no Novo Testamento, fizeram esses milagres, fizeram essas curas. Fé, dons de curar, operação de milagres. Ou a realização de milagres, como por exemplo, a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas, os lençóis que o apóstolo Paulo usava, foram usados para a cura das pessoas. Quando eles ressuscitaram mortos, né, quando o apóstolo Pedro ora por Lídia, o apóstolo Paulo também ora por aquele jovem Eutico que foi levantado morto. Depois o apóstolo Paulo se inclina sobre ele e ali, na minha compreensão, no meu entendimento, o apóstolo Paulo realizou um milagre, curando ele, ressuscitando ele. Línguas estrangeiras, capacidade de falar idiomas de outras nações sem antes ter estudado. Pessoas que eram analfabetas, que mal sabiam ler e escrever, adquiriram a habilidade de falar outros idiomas de maneira que as pessoas compreendiam o que eles falavam e eles também compreendiam o que essas pessoas desses outros idiomas também falavam. Discernimento de espíritos. Numa sociedade pagã,
numa sociedade de misticismo, tinha o Espírito Santo atuando através dos servos de Deus naquele tempo, e tinha os espíritos malignos que enganavam as pessoas no misticismo. Então a pessoa tinha a capacidade de discernir se aquilo que estava sendo feito era obra do Espírito Santo ou era obra de algum espírito maligno. E a gente vê esse dom sendo usado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 16, daquela jovem que vinha atrás deles falando: esses homens que vos anunciam o reino do céu são servos do Deus Altíssimo. Paulo entendeu ali, embora aquelas palavras aparentemente pareciam e diziam a verdade, mas era o espírito maligno que estava usando aquela mulher. Então o apóstolo Paulo discerniu aquilo e repreendeu aquele espírito maligno, e ele parou de usar aquela mulher. E também exorcismo, que é, no caso, expulsar demônios, e que também é falado lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, salvo engano. Mas a gente vai ir nesse texto aí, a gente vai falar sobre esse texto de Marcos, tá? E o último grupo, dons permanentes: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, governos, ministério, contribuição, socorros, exortação, mestre, pastor, evangelista. Mas me parece que os dons são em torno de 19, os que são relatados. Pode ser que alguém entende que tenha mais do que esses dons, né? Que não é uma lista completa. Não é uma lista completa. Eu também creio dessa forma. É só uma amostra dos dons, das capacitações do Espírito Santo dado aos servos e servas de Deus, e também à Igreja de Deus de uma forma geral, né, no caso, os homens dons. A gente já deixou isso bem claro aqui. Alguns desses dons, não são todos esses dons. Alguns desses dons foram dados no início da igreja. Por isso são chamados de fundamentais. Uma vez que esses dons realizaram o seu propósito, observe que os dons do Espírito é dado para um fim proveitoso, para um objetivo. Uma vez que esses dons foram dados e eles alcançaram o seu objetivo, não há mais necessidade para eles serem dados. Então, se você pedir esses dons, você vai estar pedindo um dom que não há mais necessidade dele nos dias de hoje. Exemplo, apóstolos, profetas, por exemplo, revelações, ciência, profecias, no caso, dom de cura, operação de milagres, línguas estrangeiras, discernimento de espírito, exorcismo. Pode haver curas? Pode. Pode haver milagres? Pode. Sem sombra de dúvida. Mas aí é Deus exercendo o seu poder de curar, respondendo a orações dos seus servos, Deus realizando milagres, respondendo a orações de seus servos. Não é Deus usando homens, e a questão dos dons espirituais é dons que Deus dá aos homens, para eles exercerem esses dons. E as pessoas confundem isso aqui. Quando a gente fala que alguns dons cessou, a gente não está duvidando do poder de Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o mesmo. Ele não muda. Não é o poder de Deus que diminuiu. Alguns chegam a dizer que é falta de fé nos dias de hoje. A gente observa uma falta de compreensão daquilo que realmente seja fé. Mas a gente vai entrar nesse detalhe mais à frente. O que realmente é fé? E a questão é que o poder de Deus ele não está limitado à nossa fé. Deus não depende da nossa fé para realizar o seu poder. O Senhor Jesus Cristo ele ensina-nos que nós devemos orar com fé. Ele ensina-nos que nós devemos ter fé em Deus, ter fé nele, confiar em Deus, confiar nele. Mas Deus não depende, nunca dependeu da nossa fé para ele realizar nada. Aliás, quando ele criou o mundo, onde é que eu e você estávamos? Quando ele manda o povo de Israel marchar,
quando ele manda o povo de Israel marchar. O povo de Israel vai marchar, mas o povo de Israel não tinha fé que Deus abriria o Mar Vermelho. Eles começam a marchar e Deus abre o Mar Vermelho. Mas Deus não dependeu da fé dos israelitas para abrir o Mar Vermelho. Aliás, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse a confiar nele e ver que ele tinha poder sobre todas as coisas, inclusive fazer aquilo que era impossível, abrir o Mar Vermelho para eles passarem a seco, como de fato eles passaram assim. Deus nunca dependeu e nunca irá depender da nossa fé para realizar nada. Aliás, isso é uma heresia chamada de pensamento positivo. Isso não é fé. Mas a gente vai também entrar mais detalhadamente nesse ponto. Fé é confiar em Deus, mesmo que do nosso ponto de vista, ou aparentemente, tudo parece que vai dar errado, mas nós confiamos que Deus, no tempo dele, no momento dele, irá fazer aquilo que apraz a sua vontade, aquilo que irá glorificar o seu nome, aquilo que irá exaltar a sua glória. É nós confiarmos em Deus. E o Senhor Jesus Cristo nos dá exemplo disso. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é verdadeiramente confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que aquilo irá nos fazer sofrer por um determinado tempo. Mas a glória, mas o nome dele será exaltado, o nome dele será glorificado, o nome dele será adorado. Então nós precisamos entender isso aqui. Esclarecimento sobre os dons fundamentais. A palavra apóstolos, né, ou apóstolo, significa um enviado, um agente especial. Alguém que é enviado. Nesse caso, essa expressão enviado, algumas pessoas não concordam com isso, mas eu tenho que falar aquilo que eu creio. É uma expressão que ela tem um significado especial e um significado mais comum. No sentido comum, todo verdadeiro cristão, poderemos dizer assim, ele é um enviado de Deus. Poderíamos dizer, todo verdadeiro cristão, no sentido comum geral, e é simplesmente isso que a palavra significa, um enviado, alguém que é enviado para uma função, para uma missão específica. Todo verdadeiro cristão, ele é um enviado, porque todo verdadeiro cristão, ele é enviado de Deus a testemunhar do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele é claro em dizer isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, quando ele fala ensinando a guardar todas as coisas, isso inclui também a sua comissão. Nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Todo verdadeiro cristão, ele tem uma missão, que é a missão de testemunhar do seu Senhor e do seu Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A missão de glorificar e exaltar o nome de Deus através de uma vida em obediência, em dedicação, em serviço do Senhor que o chamou, que o salvou, que o resgatou da condenação eterna. Então ela tem esse sentido comum. Porém, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo tinha que ter alguns requisitos básicos, e esse é o sentido especial da palavra. Então, quando nós estamos falando que a uns concedeu Deus primeiramente apóstolos, né, a uns ele deu para apóstolos, estamos falando nesse sentido especial. E tinha que ter alguns requisitos básicos. Ter um chamado especial do Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então ele chamou, eram vários discípulos que ele tinha, e escolheu 12 deles,
a quem também deu o nome de apóstolos, ou enviados, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então, eles tinham que ter um chamado especial do Senhor. Então, como você observou no texto, o Senhor Jesus passou a noite em oração. Aí ele tinha vários discípulos que estavam seguindo. Desses discípulos que estavam seguindo, aquele primeiro grupo de discípulos, ele escolhe 12 discípulos, e você viu o nome deles aí. E ele deu o nome deles de apóstolos. Foi o Senhor Jesus que os nomeou dessa forma. Então, quando falamos dele ter dado uns para apóstolos, estamos falando nesse sentido especial. Ele tinha que ser uma testemunha ocular do Senhor desde o batismo até a sua ascensão. Olha lá em Atos capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 26. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, observe que tinha mais de 12, foi escolhido ali 12, mas observe bem, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabés, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, eu creio que você observou aí que eles escolheram 2 dentro daqueles, e dentro daqueles eles oraram pedindo a direção de Deus para saber qual deles seria aquele que substituiria Judas, que precisava ser 12. Mas tinha que ser alguém que desde o batismo até a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo havia acompanhado o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então não podia ser qualquer um. E eles apresentam 2, talvez os apóstolos tinham até preferência por algum deles, mas eles vão orar a Deus e vão pedir a Deus para que Deus indique. E isso Deus irá fazer quando eles lançam sorte, para saber qual dos 2 que era. Mas a questão aqui é que um apóstolo não é alguém que chega e fala, de hoje em diante eu sou o apóstolo. Eu sou um apóstolo. Não. Naqueles tempos bíblicos não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém que havia recebido um chamado especial do Senhor, e alguém que desde o batismo até a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo fosse uma testemunha ocular, alguém que tinha visto, que tinha comido, que tinha ouvido, que tinha andado com o Senhor Jesus, que tinha tocado no Senhor Jesus, que tinha visto ele morrer, que tinha visto aonde ele tinha sido sepultado, que tinha visto o túmulo vazio, que tinha estado com ele, comido com ele durante aqueles 40 dias, que tinha visto ele subir aos céus, no seu corpo físico. Então esse era um apóstolo, não era qualquer um. A única regra a essa exceção foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo foi chamado de apóstolo, e ele mesmo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 10, que ele era uma exceção. Olha só para você ver o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 até o versículo 10. Ele vai dizer, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e que foi visto por Cefa e pelos 12, e depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, ou seja, um fora do tema. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, ou seja, ele havia recebido essa incumbência, esse ministério, essa missão, a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não meu. Observa isso aqui. Embora ele trabalhou muito mais do que os outros, mas ele entendia que não era ele. Era a graça de Deus, pelo Espírito Santo e pelos dons que Deus havia lhe dado, ele exercendo a função de apóstolo, que está comigo. O apóstolo Paulo era a única regra a essa exceção. Querer ser um apóstolo por meio do escuso é pecado. Atos 8, versículo 18 a 23. Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a petição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, o apóstolo Pedro e o apóstolo João entenderam que aquele homem estava cometendo um grande pecado por ele querer alcançar o dom de Deus por dinheiro, achando que podia comprar o privilégio de ser um apóstolo. Ele queria impor a mão sobre os outros e fazer as pessoas receberem o Espírito Santo, aqueles quem ele quisesse. E não era assim. Isso até foi dado aos apóstolos por um período de tempo, mas hoje sabemos que o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê. Nenhum ser humano tem o poder de colocar a mão sobre o outro e dar o Espírito Santo para o outro. Os apóstolos tiveram esse poder, mas a gente tem que entender que os apóstolos eram detentores da palavra de Deus e estavam registrando a palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus foi registrada nas Escrituras Sagradas, essa autoridade que eles tiveram foi dada às Escrituras Sagradas. Quem recebe o Espírito Santo hoje é todo aquele que é arrependido, crê na palavra de Deus, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Querer ser um apóstolo por meio escuso, ou seja, achando que se ele jejuar, se ele orar, se ele ofertar, se ele fazer, seja lá o sacrifício que for, irá constituí-lo um apóstolo. Isso é pecado. Isso é pecado. É Deus que deu, melhor dizendo, é Deus que deu apóstolos à sua igreja. Não é os homens que fazem isso mais nos dias de hoje. Eles eram investidos de autoridade apostólica. Temos que parar aqui, mas eu vou correr. 2 Coríntios 10, de 8, 13, versículo 10, 1 Coríntios 4, versículo 21, a gente observa essa autoridade apostólica sendo exercida. A autoridade é essa hoje que depois que os apóstolos morreram, o último apóstolo foi o apóstolo João. O apóstolo João morreu. Ao morrer o apóstolo João, esse dom não há mais necessidade dele. E o apóstolo João ele encerra as Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse, com aquele versículo que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar nada do que está escrito. Então a autoridade apostólica agora está nas Escrituras Sagradas. Nós temos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus dada por nós, principalmente as cartas do Novo Testamento, pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Por isso que é chamado de dons fundamentais. Foram dados para lançar o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? No caso, as verdades que estão registradas no Novo Testamento para o meu ensino e para o seu ensino. Hoje não existe mais apóstolos. E, consequentemente, essa autoridade foi transferida pelas Escrituras Sagradas.
Nós já até falamos isso aqui já. Depois nós vamos, no próximo estudo, se Deus permitir, a gente vai falar sobre profeta. Mas no caso aqui, concluindo, dons fundamentais, apóstolos. Não existe nos nossos dias mais apóstolos. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 2, eu quero ler esse último texto, é necessário a gente concluir esse assunto. O Senhor Jesus Cristo vai dizer à igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência ou perseverança, e que não podes sofrer o mal, e puseste às provas os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Nos dias da igreja primitiva, nos dias que os apóstolos estavam vivos, apareceu pessoas reivindicando ser apóstolos, naqueles dias. E a palavra de Deus está dizendo que eles foram postos à prova. O que quer dizer isso? A igreja de Éfeso, a qual essa carta foi dirigida, perguntaram àquelas pessoas que se auto-intitulavam apóstolos: vocês tiveram um chamado especial do Senhor? Foi o Senhor que chamou vocês? Receberam um chamado especial dele? Vocês viram e estiveram com o Senhor Jesus Cristo desde o batismo até a sua ascensão? Vocês viram o Senhor Jesus Cristo depois de ressurreto? Vocês falaram com Ele? Vocês comeram com Ele? Não, isso não aconteceu conosco. Então vocês não são apóstolos. Vocês são falsos. Aqui, vocês não têm comunhão conosco. Nós não podemos dar comunhão a vocês. Nós não podemos permitir que vocês sentem à mesa conosco. Nós não podemos permitir que vocês subam, ou que vocês preguem e ensinem a palavra no nosso meio. A igreja de Éfeso exerceu essa autoridade, e a igreja local tem essa autoridade. Então, uma pessoa que se auto-intitula apóstolo nos dias de hoje, aí tem várias denominações que têm os seus líderes religiosos que se auto-intitulam apóstolos, e às vezes as pessoas vêm perguntar isso para a gente: isso é claro. Eles nunca foram, essas pessoas estão delirando. Estão literalmente delirando. São falsos apóstolos. Não existe apóstolos nos dias de hoje. Os apóstolos foram dados no início da igreja. E eles tinham a função de lançar os fundamentos da igreja. Efésios capítulo 2 deixa isso bem claro. O texto me veio aqui na mente agora. Efésios capítulo 2, versículo 19 até o versículo 20. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou principal pedra de angular, isso vai depender da tradução, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse edifício aqui é a igreja, tá? Que cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mas observa bem aqui, o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, os apóstolos foram usados por Deus para lançar o fundamento da igreja. Para lançar o fundamento da igreja. Que é esse fundamento da igreja? Não é o Senhor Jesus Cristo? Sim, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina. Mas os ensinos apostólicos, as verdades registradas no Novo Testamento, que foi revelada por Deus aos seus apóstolos e profetas do Novo Testamento, e que escreveram, deixaram registrado no Novo Testamento, nas cartas apostólicas para mim e para você. Estes são os fundamentos da igreja. Esse é o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, tudo que eu e você precisamos saber a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo
está registrado na palavra de Deus e ela é o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma vez que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar o que está escrito, significa que esse fundamento está completo. Nós só precisamos edificar a nossa vida espiritual em cima dessas verdades reveladas no Novo Testamento. E meu amado ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, em que está fundamentada a sua vida cristã, a sua vida espiritual? Em que está fundamentada a igreja onde você reúne? Está fundamentado nessas verdades reveladas na palavra de Deus, pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, que é o conteúdo sólido, a sã doutrina, o alimento sólido, a sã doutrina, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus? Ou está fundamentado na tradição, nos costumes, nas convenções, nos concílios, nos pais da igreja, nas confissões de fé? Em que está fundamentada a sua vida espiritual? E em que está fundamentada a sua igreja local onde você é membro? Não há mais necessidade para apóstolos nos dias de hoje, porque os dons são dados para um fim proveitoso. Qual foi esse fim proveitoso? Lançar o fundamento das igrejas. Os apóstolos foram usados por isso. Então não há mais necessidade de apóstolos nos dias de hoje. Esperamos que você tenha entendido isso. Mas que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, que você entenda isso. Não peça a Deus para ser um apóstolo. Ele não vai fazer isso. Porque esse dom já foi dado, já alcançou o seu objetivo e não há mais necessidade para ele nos dias de hoje. Ele é um dom fundamental, foi dado para lançar o fundamento da igreja. Uma vez que esse objetivo foi alcançado, não há mais necessidade para ele. Esperamos que você tenha entendido isso. Se você quer ter uma vida espiritual sadia, se você quer ter uma vida realmente que satisfaça a Deus, você tem que procurar saber a vontade de Deus, que está registrado na sua palavra, a Bíblia Sagrada, para mim e para você. Que Deus assim nos ajude e que a nossa vida espiritual e que as nossas igrejas locais possa estar sendo edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, que é as verdades da palavra de Deus reveladas para nós nas páginas do Novo Testamento. Permita, Deus, que assim seja. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.